está assistindo aqui a programação da Rede Super MS, está no ar mais um programa Por Dentro de Tudo e hoje nós vamos falar sobre um lugar que é muito importante nesse período que nós estamos vivendo de pandemia, de quarentena, de isolamento social, que é a nossa casa. A nossa casa se tornou um elemento fundamental do nosso dia. É onde nós descansamos, é onde nós nos alimentamos. Muitas pessoas estão trabalhando em suas casas, fazendo exercícios e aproveitando também para relaxar. Então, como que a gente pode deixar a nossa casa mais atraente para a gente não ter aquele desejo que muitas pessoas estão tendo de fugir de casa, de sair muito rápido da nossa casa? E para falar sobre esse assunto, hoje eu estou conversando aqui com a Isabela Lolighetti, a arquiteta. Tudo bem, Isabela? Tudo bem. Muito prazer de ter você no nosso programa, viu? Prazer é todo meu. E assim, pra gente já começar esse nosso bate-papo aqui, falando da nossa casa, né? Muitas pessoas, a gente teve que ficar em isolamento, a gente teve que ficar em quarentena para evitar esse contágio do coronavírus. Muitas pessoas estão trabalhando dentro de casa, mas elas ficam com aquela vontade de sair, de fugir de casa, né? Parece que o psicológico afetou muito. Você acha que o jeito que a pessoa enxerga a casa dela, que ela vê, sei lá, decoração, pode influenciar nisso, desse desejo dela sair? Com certeza. O que está acontecendo é assim, as pessoas passaram a ficar muito tempo dentro de casa e começaram a viver suas casas, né? Quem às vezes ia para casa só à noite, passava o dia inteiro no trabalho. Agora não, com esse período que ficou de imersão em casa, as pessoas começaram a ter que viver todos os espaços da sua casa. Então, às vezes não cozinhava, passou a cozinhar. Às vezes tinha funcionário, não limpava a casa todo dia, começou a ter que limpar. Começou a ter que trabalhar em casa, a ficar com criança em casa. Então, a vivência na casa mudou. Porque uma coisa é você viver a casa poucas horas por dia ou finais de semana. Isso. E outra coisa é você viver direto na sua casa. E aí tem seus prós e contras, né? Então muita gente começou a se incomodar com muitas coisas dentro de casa. Por exemplo, um varal quebrado, coisas pequenas, né? Um box que está sem puxador. Ou coisas maiores, falta de espaço para trabalhar, ou tem um espaço para trabalhar, mas percebeu que a iluminação está ruim, que a cadeira não é confortável, que está faltando área verde. Quem tem criança passou por um período difícil, né? Quem mora em apartamento, de não ter espaço para brincar, de não ter espaço confortável para ficar, sabe? Então, essas relações começaram a acontecer agora muito forte. E aí a gente percebeu, assim, através de ligação de cliente, de mensagem, falando, assim que acabar a pandemia, eu quero reformar, eu quero isso, eu quero aquilo, né? E aí, então, eu acho que foi bom por esse lado, né? E ruim também porque a gente começou a perceber algumas coisas que quer mudar, né? Ainda assim, a gente está vivendo em período de quarentena, a gente ainda está fazendo as coisas com cautela, né? Uhum. Para esse período ainda, como que a pessoa pode transformar a casa dela nesse lugar mais confortável enquanto ela tem ali, naquele ambiente dela? Sem sair de casa, né? Exatamente, sem sair de casa. Então, às vezes uma mudança de layout, sabe? Você trocar o seu sofá de lugar, trocar uma mesa de lugar, isso já gera um certo conforto. Às vezes melhorar a iluminação, coisa que você consegue fazer às vezes com pequenos ajustes em casa mesmo, sem fazer muitas compras, sem gastar muito, dá para resolver. Às vezes você tem que pegar a cadeira da sala e adaptar no seu home office, num quarto que você está usando para trabalhar, pode ser uma solução. Tem muita gente que levou material de escritório para casa, né? A cadeira, o computador, até a luminária de mesa, sabe? Então a gente tem que fazer alguns ajustes. Mas assim, essa questão de você mudar o mobiliário de lugar, eu acho que já ajuda. Às vezes você fazer uma hortinha, né, com coisa pouca também, coisa barata, você consegue adaptar numa sacada, numa parede, um pedacinho, de fazer um verdinho, porque o verde faz muita falta dentro de casa, né? E às vezes você fazendo essa adaptação, você consegue ter um aconchego melhor no seu lar, né? A gente está falando dessas pessoas que estão fazendo home office, né, que estão trabalhando em casa. Você até comentou que tem gente que levou mobiliário do próprio escritório para casa. Sim.
Tem algum um lugar específico que essa pessoa deva colocar essas coisas para que o trabalho seja mais satisfatório, para ajudar a pessoa mesmo? Tem a questão da iluminação, né? Você ter uma boa iluminação para trabalhar faz muita diferença. Se você conseguir posicionar a sua mesa de frente para a janela, que você consiga ter a luz do dia, tanto pela iluminação quanto pela visão do exterior, ajuda bastante. Se você não conseguir sentar de frente, pelo menos de lado, é uma boa opção. Agora, você sentar de costas para a iluminação é igual você cozinhar de costas para a luz, né? Faz sombra. E aí isso vai gerando um cansaço na visão e atrapalha bastante o rendimento também de trabalho. E você estava falando de um pouco da parte verde, de trazer uma parte verde. Tem o conceito de casa viva, né? Você pode explicar para a gente o que é esse conceito? Casa viva é justamente isso, de você conseguir ter a natureza dentro de casa, né? Então, às vezes, como eu disse, um jardim vertical, uma horta, você já consegue ter um pouco dessa sensação, né? E essa questão de iluminação também entra, né, nessa questão de casa viva, de você conseguir ter a luz do dia, de trazer esse conforto luminotécnico para dentro de casa. E a questão também do uso, né? A casa viva, a gente fala que não é só luz, não é só planta, né? Ela tem que ser uma casa que tenha conforto e aconchego para você conseguir ter um bom uso dela. Agora a parte das famílias que têm crianças em casa. Às vezes elas não conseguem deixar a decoração assim muito organizada, né? Como fazer para deixar a criança à vontade e também deixar a casa confortável? Aí tá um problema mais difícil, né? Uma questão assim que muita gente aproveitou para fazer nessa quarentena foi a questão de organização, né? Arrumar armários, tirar coisa para doação. Então, tentar diminuir essa questão de brinquedos, para tirar o que der para doar, o que der para guardar, né, para o futuro, enfim, já ajuda um pouco você conseguir deixar um pouco mais organizado. Mas é um período muito difícil, né? E psicologicamente também. Então, acho que não adianta você restringir muito. Não pode brincar aqui na sala, não pode fazer bagunça, porque as crianças, elas estão presas, entre aspas, não tem escola, não tem as atividades externas. E isso gera mais ansiedade, né? E nervosismo na criança. Na gente, imagina na criança, né? Então, você só tentar, talvez, quando possível, estipular horários, né? Então, vamos brincar? Bagunçou, agora é a hora de guarda tudo, né? Tem aquelas caixas organizadoras que ajudam a gente também para organizar essa questão de brinquedos que faz muita bagunça. E é isso, estipular horário e guardar depois que fez a bagunça, porque acho que todo mundo tem que viver saudavelmente, né? Não adianta só restringir o espaço e a criança ficar nervosa e aí a mãe mais ainda, né, com a bagunça da casa. Aí causa mais um caos dentro de casa. Exatamente. Né? E, por exemplo, pessoas que moram em apartamentos pequenos, por exemplo, 37 metros quadrados, como que ela consegue aproveitar os espaços? Às vezes um espaço pode ser mais do que um, né? É multifunção. Então, se ela tiver 2 quartos, o quarto da pessoa, né, do casal, o outro quarto, às vezes, ele pode ser um quarto da criança adaptado com o seu home office, se tiver um espaço para uma mesinha, uma bancada, né, ou a sala, ou até uma sacada, né? Eu estou fazendo um projeto que a sacada tem 2 acho que tem menos de 1 metro e vai virar um escritório, vai virar um home office. A gente vai fechar com vidro e vai virar o escritório da casa. E é um apartamento relativamente pequeno também, de uns 50 e poucos metros quadrados. Então, às vezes, você, com artifícios de layout, de organização, você consegue, né? Então, assim, ainda assim, na quarentena, a gente consegue fazer algumas mudanças até com um projeto seu, por exemplo? Claro, consegue, com certeza. Então, a pessoa que está em casa, se ela tem uma ideia, quero mudar a minha sacada, igual você comentou, ela mesmo nesse período de quarentena, ela consegue fazer sozinha? Ou ela, por exemplo, ela vai precisar de algum profissional para ir até a casa dela?
Isso vai depender muito do que ela quer fazer, né? Do projeto. Do projeto, porque se tiver intervenção elétrica, alguma adaptação que tenha que ser feita, aí precisa de um profissional. Agora, se for só uma questão de adaptar o seu mobiliário em algum espaço, é possível fazer sozinha ou até uma consultoria online, né? Tem tantas formas agora de tecnologia que a gente consegue ajudar as pessoas mesmo nesse período. E coisas que as pessoas possam fazer sozinhas em suas casas. Por exemplo, pintar a parede, colocar um papel de parede, isso já vai melhorar a questão dela se sentir confortável dentro de casa? Ah, claro. Qualquer mudança já gera o novo, sempre, né? Então, eu falo assim, você pintou a parede, parece que você está numa casa nova. Fez um papel de parede novo, um adesivo, uma arte. Hoje em dia tem tanta coisa que dá para fazer, para quem tem dom. Então, já gera aquela sensação de que você está em alguma coisa nova, então já gera um conforto maior para a gente, né? Se você está gostando desse assunto, não sai daí porque a gente vai para o intervalo comercial, mas a gente já volta falando como deixar a sua casa confortável durante esse período de quarentena. Estamos de volta com Por Dentro de Tudo e no tema de hoje nós estamos falando sobre a nossa casa. Nós estamos vivendo em tempos de pandemia, onde nós estamos passando mais tempo dentro de casa, pessoas estão em home office e as crianças estão em casa, então como deixar essa casa confortável? Hoje eu estou falando aqui com a arquiteta Isabela, só que antes da gente, vou continuar esse bate-papo que a gente está tendo aqui, muito legal. Isabela, tem um novo quadro no Por Dentro de Tudo. É o Dr. Nicolas Contes, que ele é médico do esporte e ele é médico nutrólogo. E agora ele está acrescentando aqui, agregando o nosso programa, trazendo dicas de saúde. Então eu deixo você aí de casa com o quadro do Dr. Nicolas Contes e nós voltamos já falando mais sobre o assunto do tema do programa de hoje. Olá, eu sou o Dr. Nicolas Contes, sou médico nutrólogo e médico do esporte e hoje damos início ao bloco Saúde em Foco, onde semanalmente eu estarei compartilhando com vocês dúvidas, curiosidades relacionadas à saúde. E hoje damos início a esse bloco falando um pouco sobre o sono. Qual a importância do sono na nossa saúde e na nossa qualidade de vida? O primeiro ponto é que o sono de qualidade, ele influencia na nossa imunidade. E hoje, em tempos de Covid, estamos muito preocupados com a nossa imunidade, que logicamente depende de outros fatores também, como atividade física e alimentação. Porém, um sono de qualidade reflete no nosso grau de estresse. E eu tenho certeza que muitos de vocês estão vivendo esse momento de estresse e podem ter o sono alterado de alguma forma por conta da quarentena, por conta das preocupações relacionadas à pandemia. Então eu quero dar algumas dicas de como rebater e como converter essas preocupações que levam ao sono prejudicado, para que você consiga se beneficiar de um sono de qualidade e não acabar usufruindo dos malefícios de um sono de má qualidade. O ponto número 1 é que você agora, durante a quarentena, caso esteja trabalhando em home office, tente manter ao máximo a sua rotina habitual do trabalho que você tinha, do momento da atividade física. Eu sei que estamos todos limitados, mas essa é a forma que a gente tem de driblar o nosso organismo e a nossa mente do que está fora da nossa rotina, o que pode prejudicar o nosso sono. O segundo ponto importante é que a alimentação influencia de forma muito significante no sono de qualidade. Então evite consumir alimentos pesados, principalmente à noite. Um terceiro ponto é que a atividade física que eu acabei de mencionar, ela deve ser praticada, claro que com suas devidas seguranças, e não pode ser exagerada nesse momento, porém ela tem um benefício gigantesco na nossa qualidade do sono, porque durante a atividade física nós liberamos diversos mediadores químicos que fazem com que o nosso cérebro diminua o nível de estresse. Um quarto e último ponto é que
nós precisamos diminuir o tempo de exposição à luz azul, que é essa luz dos nossos eletrônicos, do celular, da televisão, dos tablets, porque o nosso cérebro entende que essa luz é como se fosse a luz solar. E isso prejudica o nosso ciclo de sono e vigília, que faz com que o nosso metabolismo e as nossas produções hormonais se reorganizem durante o sono. Muito obrigada, Dr. Nicolas Contes. O Dr. Nicolas, ele é parceiro nosso aqui do Por Dentro de Tudo e toda semana ele traz uma dica nova de saúde aqui no programa. E agora a gente está desconstruindo o ambiente de trabalho da Isabela, porque ela vai agora explicar na prática pra gente algumas coisas que a gente pode fazer na nossa casa, de organização, de decoração. O que a gente pode passar pro pessoal de casa, Isabela? Então, às vezes você tem uma estante, né, com um espacinho qualquer, umas prateleiras e quer dar uma arrumadinha. Claro que aqui a situação é um pouquinho diferente porque é um escritório, então a gente tem aqui livros e catálogos, né, de lojas, mas uma forma de você arrumar, se tiver bastante livros, muita gente tem em casa, é você dispor eles da forma assim, os maiores por baixo e os menores em cima. E o que é legal, é assim, a gente sempre procurar alinhar, né, eles, ou pelo centro ou pelo cantinho, se der. E é legal, quando a gente tiver algum objeto de decoração, conseguir colocar em cima. Então aqui, ó, eu tenho uma bandejinha de espelho, eu posso colocar uma bandejinha e uma vela, né? Aquelas velas perfumadas, bastante gente tem em casa. Então já dá um tchanzinho. Mas eu tenho mais livros, então a gente consegue assim, às vezes dispor deitados e em pé. Então a gente pode pegar os livros menores de leitura diária, a gente pode juntar e usar a parte deitada de apoio, né? E também sempre do maior para o menor. Aí a gente já faz também outro jogo, sabe? De deixar bem bonitinho. Aproveitar mesmo o que tem em casa. O que tem em casa, Por exemplo, às vezes a pessoa ela não tem um objeto de decoração, mas ela tem uma caneca que ela gosta muito. Ela pode usar? Pode, a caneca ela pode virar inclusive porta-lápis. Né? A gente usa caneca às vezes de porta-pincéis para maquiagem no banheiro, de porta-lápis, então às vezes a gente consegue... Às vezes como um vasinho de planta. De planta também, que é muito legal. Aqui a gente não tem, mas é muito bom quando você consegue jogar um verdinho, né, nessas estantes também. Aquele conceito de casa viva que a gente falou no bloco anterior, Exatamente. Né? Um porta-retrato, né? Quem não tem um em casa, então fica bonito também, às vezes você colocar em cima de um livro. Né, deixar sempre alinhadinho, então a gente já consegue ir decorando assim e organizando. Então às vezes você tem uma escultura ou, por exemplo, aqui a gente coleciona cadeirinhas, então a gente pode colocar as miniaturas em cima dos livros. E às vezes a pessoa tem uma parede como essa em casa, né, lisa, não tem nada. E às vezes ela tem até um quadro. Essa é a hora dela colocar o quadro na parede, né? Tem um jeito certo, tem a medida, tem a altura. Como que funciona a parte do quadro? Tem. Principalmente se você tiver uma iluminação. Fica legal você colocar o quadro com um ponto de luz para dar um destaque, né? Mas se não tem, eu vou pegar um aqui pra gente fazer um exemplo, né? Aqui a gente tem um quadro desses bem simples de madeira. Então o quadro ele pode estar, então aqui nesse caso a gente alinharia ele, centralizaria com o ponto de luz, porque o ponto de luz já existe. Às vezes a gente tem que alinhar esse quadro com alguma coisa, por exemplo, a parte superior do quadro a gente alinha com a parte superior da porta, se ele for um quadro maior. Então a gente vai chegar, não, nesse caso não, porque ele é muito pequenininho, mas ele ficaria alinhado ali por cima, certo? Se você tiver algum outro objeto, algum outro quadro aqui do lado, ali pode alinhar ele por baixo. Então a gente sempre tem que alinhar com alguma coisa que tiver nessa parede, para ele não ficar uma coisa muito perdida, entendeu? Tem uma, não sei se é tendência que eu posso chamar, que é aquelas paredes cheias de quadros, Sim, né? A pessoa que quer fazer uma parede cheia de quadro, ela precisa ter um ponto focal ou ela pode fazer aleatoriamente? Ela tem que partir de alguma coisa. Então, se ela tiver um quadro grande, por exemplo, ela centraliza esse quadro, coloca ele mais para o centro da parede e a partir desse vai locando os outros. E como eu falei, então pega esse grandão, tem um pequenininho, alinha por cima desse grande.
Ou pega, aí põe um em cima do outro menor, alinha por baixo desse grande. E assim ela vai fazendo essa montagem como se fosse um mosaico, mas sempre procurando alinhamentos para esteticamente ficar mais agradável. E assim, Isabela, a gente já está finalizando aqui o nosso programa, o nosso tempo é curto, mas tem alguma dica que você pode deixar para o pessoal de casa que a gente ainda não falou? De mudar sempre, né? Não deixar a casa sempre do mesmo jeito. Então, se você conseguir ficar renovando, eu não digo renovar com compra, mas renovar trocando de lugar, arrumando sua decoração, tentando deixar sempre do seu jeitinho, eu acho que já ajuda bastante. Eu agradeço muito pela sua participação aqui no nosso programa. Eu queria que você deixasse para o pessoal de casa o Instagram do seu escritório, as pessoas que quiserem te procurar, como que elas podem fazer? Nosso Instagram é @_Isabela Guetti. Se clicar por Isabela Guetti, já consegue achar lá na internet. Mesmo no período de quarentena, vocês estão atendendo, né? A gente está atendendo bastante reuniões à distância também, via computador, fazendo online, mas a gente está atendendo. Muito obrigada, viu, Isabela? Eu que agradeço. E eu termino esse programa Por Dentro de Tudo com uma mensagem como eu sempre faço. A gente tem falado aqui nesse programa de hoje sobre a casa, como organizar a casa. E eu quero trazer essa figura de casa na referência bíblica para a gente, que a gente pode demonstrar como deve ser a nossa casa espiritual de acordo com a vontade de Deus. Então eu quero mostrar para você alguns elementos de uma casa para que você atente na sua vida. Por exemplo, a base. A base sobre a qual devemos edificar a nossa casa para que ela seja forte é a rocha. E a rocha é o quê? É Cristo. Mateus 7, do 24 ao 27 diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Então, primeira coisa, a base de uma casa. Esteja na base que é Cristo. A segunda coisa que nós vemos em uma casa são as paredes. As paredes são as proteções da casa, ou seja, a tarefa de cada um da família. No tempo de Neemias, o povo edificou um muro ao redor da cidade, protegendo assim as suas casas e cercando a cidade. Terceira coisa que tem numa casa, o teto. E o teto, o que significa para nós? A presença do Senhor. A presença do Senhor, ela deve ser a cobertura da nossa casa, da nossa família. É um contato aberto com a glória de Deus. Quarta coisa que tem dentro de uma casa e que é essencial é a água. E o que eu posso trazer como água para você? É a fé. Como não pode haver falta de água numa casa, também não pode faltar a fé que está no coração daquele que crê e faz fluir a presença de Deus no lar. Como diz em João 7,38, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Quinta coisa que tem numa casa, que é principal também, é a luz. E o que é a luz para nós? É a Bíblia. A Bíblia deve ter um lugar de destaque na nossa casa. Não simplesmente como um ornamento que fica ali de enfeite, mas para que nós possamos ler e praticar aquilo que está escrito. Então, a casa vista por Deus é assim. Não importa se a casa é grande ou pequena, mas ela deve estar bem edificada nos alicerces da palavra, firme na rocha, sob a proteção e a presença do Senhor, onde flui o rio do Espírito e a luz dos seus ensinamentos. Esse programa Por Dentro de Tudo fica por aqui. Pense nisso. Até mais.